Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu não me canso de dizer, ao melhor canal de conteúdo do fluxo estrangeiro do mercado financeiro brasileiro. Por que eu comento isso, pessoal? Exatamente conforme vocês estão vendo aqui nessa tela que a gente vai disponibilizar para vocês do comparativo semanal. Olha o que eles fizeram no nosso mercado, pessoal. Projeção de lucro no mercado à vista dos 67 ativos do Ibovespa, 8 milhões e 300 dentro do nosso mercado. A gente está aqui exatamente procurando retratar isso para vocês. São 18 horas e 53 minutos e mais uma vez eu comento. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like. Se você quiser, você pode se inscrever no canal, ative o sino de notificação e também, principalmente, pessoal, comentem com as pessoas físicas que fazem parte do mercado financeiro para ficarem atentas em relação ao fluxo estrangeiro. Inclusive, o vídeo de hoje eu vou tirar um pouquinho da nossa rotina para justamente colocarem vocês que não atuam dentro do mercado financeiro diante da movimentação do fluxo e não já para quem já acompanha o nosso conteúdo, para vocês espalharem essa informação. Olha que interessante, pessoal. A gente vai colocar aqui agora para vocês o quadro em relação ao fluxo oficial estrangeiro, em relação a essa movimentação que eles têm, que a gente está acompanhando com vocês aqui há praticamente um ano. Eles venderam a rodo 20 bilhões no nosso mercado, praticamente aí de janeiro até agora junho. O nosso mercado derreteu de 87 para 69. Olha aqui embaixo, pessoal. Olha o que eles pararam de fazer no nosso mercado. Pararam de vender, pessoal. A gente conseguiu, no vídeo da semana passada, falar com vocês exatamente isso. Pessoal, ainda não está uma compra pujante por parte das corretoras estrangeiras, mas já é um ambiente comprador. Faço até o convite para você que está olhando aqui o vídeo pela primeira vez e conhecendo o nosso canal, olhe o vídeo da semana passada, olhe os vídeos anteriores, faça uma maratona para vocês entenderem como que está sendo efetuada a pressão do fluxo estrangeiro. Deixa de preguiça. Vocês querem geralmente, grande maioria das pessoas que estão no mercado financeiro, querem as coisas à mão beijada. Querem a diquinha de compra da semana. Pessoal, aprendam vocês mesmos a fazer as análises. Não fique dependente de terceiros. Não queira depender a sua decisão do seu dinheiro para terceiros. É claro que tem pessoas muito competentes que fazem esse trabalho. Mas você não custa nada aprender para você, inclusive, também discutir quando você receber um relatório. Poxa, eu acho que aquela decisão ali pode ser que esteja equivocada. Eu não vou colocar meu dinheiro ali porque eu acho que aquilo ali, diante da minha visão, ainda não está num ponto bom. Aprendam a ser questionadores. Não fiquem mais querendo sempre todo o bolinho na mão beijada em relação, principalmente no mercado financeiro, que ele vai te punir no bolso e na hora. Não tem mimimi com o mercado financeiro. Fez uma decisão errada, você paga com o bolso. Ou então, como muitos fazem, entra para uma operação de day trade num ativo, fica perdedor, passa para swing, fica perdedor, passa para position, fica perdedor, fica para investimento. E sendo que a noção de investimento é muito show de bola. Você pode escolher boas empresas e fazer compras gradativas. Não tem nada a ver com o conteúdo que a gente fala semanalmente com vocês aqui no canal. É simplesmente você escolher boas empresas e no conteúdo do canal você vai escolher o quê? O timing correto para você fazer um determinado aporte que você tem interesse naquela empresa saudável que você está acompanhando dentro do mercado financeiro. Então, dado esse recado, pessoal, a gente tem que ficar atento porque o nosso Ibovespa saiu de 79 e foi para 75. Tem uma compra pujante aqui? Não. Só que eles pararam de fazer o quê, pessoal? Pararam de vender. E diante desse cenário, olha o que aconteceu nesses 3 primeiros dias de divulgação de fluxo pelo próprio site da Bolsa em relação ao investidor estrangeiro e ao nosso investidor pessoa física no mercado, pessoal. A gente tem aqui os dados do dia 2, 3 e 4. Quarta-feira, já que hoje é 6, a Bovespa divulga esses dados com 2 dias úteis de atraso. Então, a movimentação do dia 2, o nosso Ibovespa subiu 0,11. Ou seja, ficou bem próximo aí do 0 a 0. Um investidor estrangeiro vendeu 227 milhões, enquanto um investidor pessoa física numa ponta compradora de 48 milhões. Quando chegou exatamente no pregão de terça-feira, a bolsa subiu e a gente já estava acumulando uma alta mensal de 1,24. E o investidor estrangeiro, aquela ponta vendedora, diminuiu, foi para 139. E o investidor pessoa física fazendo o quê? Também diminuiu compra. Ou seja, o investidor estrangeiro comprando, investidor pessoa física fazendo o quê? Vendendo, não aproveitando a alta.
E se você pegar os dados informados do pregão de quarta-feira, a gente passou a acumular uma alta no mês de julho de 2,72. O investidor estrangeiro diminuindo mais ainda essa ponta vendedora. E olha aqui o investidor pessoa física, pessoal, já atuando numa ponta vendedora no mercado, ou seja, não aproveitando a movimentação de alta dentro do nosso mercado. Para você que acompanha o nosso conteúdo, espalhe essa informação. É muito ruim a gente saber que quando a bolsa sobe, o investidor estrangeiro nada de braçada e o investidor nacional simplesmente não aproveita. Aí você comenta, poxa Renato, eles estão vendendo agora porque eles estão fazendo aqui um trade de análise técnica porque a tendência é de baixa. Então eles estão esperando fazer o repique para poder vender. Até aí tudo bem, pessoal. Eu até aceito esse argumento. Só que, se vocês verificarem, olha o que eles fizeram no ano de 2017 inteiro, se você olhar por essa ótica da análise técnica. A gente teve uma alta do mercado em 2017 praticamente o tempo todo. Cadê a análise técnica do investidor pessoa física? Só vendendo, só vendendo, só vendendo, só vendendo, não participando dessa movimentação. Agora em 2018, o investidor estrangeiro começou a vender a rodo, o nosso mercado caiu de 86 para 72, o nosso mercado se recupera e o investidor estrangeiro dá uma estancada numa ponta vendedora, o investidor pessoa física fazendo o que agora, pessoal? Vendendo. Poxa, é difícil a gente poder entranhar isso em relação ao comportamento das pessoas no mercado financeiro. Eu faço até o convite, nós temos várias corretoras nacionais, grandes grupos que não alertam o investidor pessoa física para parar de perder dinheiro. Vocês não sabem operar? Não entre no mercado financeiro. Ou então, invista em conhecimento. Tem diversos profissionais dentro do mercado financeiro que podem passar para vocês, pessoal, informações de muita relevância. No conteúdo do nosso canal, a gente trata de quê? De fluxo estrangeiro. Vocês conseguem perceber o quão eficiente é esse grupo para o nosso mercado. Então, dado o recado, o vídeo de hoje foi realmente uma consciência que eu comentei com vocês. Eu falei, já no vídeo da semana passada, eu falei, pessoal, se o nosso mercado começar a recuperar, podem anotar. O investidor, pessoa física, não vai aproveitar e vai andar numa ponta vendedora. Dito e feito, a gente ainda tem os dados para soltar de quinta-feira do pregão de hoje, que a gente subiu no nosso mercado. E provavelmente o investidor, pessoa física, vai estar fazendo o que, pessoal? Vendendo, ou seja, mais uma vez, não participando em relação à movimentação do nosso mercado. Isso é muito ruim, porque exatamente corrobora com aquela estatística que a grande maioria, a esmagadora maioria do investidor pessoa física perde o dinheiro no mercado. Então, é o seguinte, o recado é, quer entender como funciona? Simplesmente prepare-se. Não quer entender, quer entrar por aventura, você vai ser mais um a ser engolido pelo mercado financeiro. Bom, vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui o nosso vídeo. Eu peço até desculpas aí a vocês, porque a função realmente do canal é tentar desmistificar essa movimentação do investidor pessoa física que está sempre aí na contramão do mercado. Vamos comentar aqui em relação à movimentação por parte deles, dos 15 ativos de ponta compradora e de ponta vendedora, pessoal, nessa semana eles não tiveram lucro. Poxa, Renato, mas você demonstrou lá que tem 8 milhões e 300 dos ativos do Ibovespa. É claro, pessoal, lá a gente está considerando os 67 ativos. Aqui, eles tiveram uma projeção de prejuízo de 6 milhões, considerando apenas os 15 ativos de ponta compradora e vendedora. Se a gente verificar aqui, o que eles compraram subiram até mais, 4,62 contra 4,55 dos ativos que eles venderam. Só que, como o saldo da semana por parte das corretoras estrangeiras ficou negativo no mercado à vista, eles tiveram aqui dos 15 mais de ponta compradora vendedora, uma projeção de prejuízo, e a gente consegue perceber aqui que eles estão fazendo aí a terceira semana consecutiva. Como a gente tem aqui esse acompanhamento por 2 anos, eles são muito mais ganhadores, e quando eles fazem uma sequência de semana de projeção de prejuízo nesses 15, a gente nunca teve aí mais do que 3 semanas consecutivas. Esperamos aí que a gente consiga nesses 15 ativos, já semana que vem, essa projeção de lucro. Olha aqui a quantidade de semanas que eles são ganhadores do nosso mercado. A gente vai comentar com vocês aqui os destaques da semana, conforme vocês já viram lá nos 67 ativos. Qual foi o destaque de ponta compradora em relação aos ativos, pessoal? Do mercado à vista, Brasil Foods, mais de 26% de alta, 91 milhões. A gente já estava comentando com vocês já há alguns vídeos no nosso conteúdo do canal que a força vendedora que eles estavam tendo no ativo estava cessando.
Olhem os vídeos aí de um mês atrás, de um mês e meio atrás, eles estavam com uma pressão vendedora de quase um ano no ativo, eles simplesmente começaram a diminuir essa pressão vendedora no ativo, o ativo simplesmente estava com uma queda bem expressiva e agora uma alta bem mais expressiva no nosso mercado. Inclusive, no vídeo da semana passada foi o ativo do setor de consumo que eles mais compraram fora as ações de Magazine Luiza. Então, nessa semana, o ativo aí com essa belíssima alta, como o carro-chefe de compras, as ações do Banco Itaú, exatamente as ações que eles estavam atuando como, pessoal? Numa ponta vendedora. Na semana passada, atuaram numa ponta vendedora e Itaú fechou aí bem próximo do 0 a 0, com uma alta pequena. Nessa semana resolveram comprar, olha o que aconteceu com o ativo, alta superior a 4%. Só que no setor bancário, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma espécie de quê? De long and short. Por quê? Eles compraram Itaú, só que eles venderam as ações de Bradesco, que chegaram até a subir mais em relação às ações de Itaú. Só que se vocês olharem os vídeos anteriores, pessoal, vocês vão conseguir perceber que eles estavam muito mais com uma pressão de compra nas ações do Banco Bradesco e que nessa semana essas vendas serviram para quê? Para eles colocarem alguma coisa no bolso em relação às ações da companhia. São mestres em fazer isso e eu dou aquele recado para você que está pegando o nosso conteúdo, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que você perceba qual que é realmente a pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. Então, nessa ponta vendedora, a gente teve aqui o destaque da semana, as ações de Cielo, queda de quase 3%, e eles atuando aí com uma ponta vendedora de 23 milhões de reais. Se a gente verificar aquelas posições em relação aos nossos 67 ativos, olha que interessante, pessoal. A gente teve aqui esse destaque de Brasil Foods, que subiu mais de 20%, e a gente teve também as ações que subiram mais de 20%, as ações de Elet6, Eletrobras, e também aqui as ações de Croton. E se vocês verificarem o que? Os ativos que eles compraram, pô, Renato, eles compraram só as ações de BR Foods. Então aqui eles tiveram o quê? Uma projeção de prejuízo? Sim, pessoal. Só que se vocês verificarem, dos ativos que eles compraram, ó, eles compraram muito BR Foods e eles compraram também o quê? Muito as ações do Banco Itaú, que tiveram uma movimentação de valorização. E se você pegar aqui, Itaú subiu praticamente o que caiu as ações de Bradesco, que a gente teve aqui exatamente as ações de Brasil Foods projetando essa movimentação de lucro aí bem expressiva no nosso mercado. E na ponta de venda, qual que foi o ativo que mais caiu na semana, pessoal? As ações de Via Varejo, uma queda aí de quase 10% no nosso mercado, e eles atuaram como ponta vendedora. O segundo ativo que mais caiu nessa semana, as ações de CVC, eles atuaram como, pessoal? Ponta vendedora. O terceiro, Embraer, eles atuaram como, pessoal? Ponta vendedora. Na semana passada, inclusive, eles já estavam vendendo as ações de Embraer no nosso mercado e simplesmente eles fazem o quê? Eles antecipam modificação do estatuto da companhia, venda, fusão. Eles estavam com uma ponta compradora no ativo já muito pujante. A gente chegou a falar em novembro que eles já estavam com uma ponta compradora bem expressiva, começando a engatear essa movimentação. Foi exatamente o período que houve aí essa movimentação de notícia em relação à possível fusão. E eles já estavam o quê? Acumulando. E agora estão aproveitando para colocar o quê? Lucro no bolso. São mestres em fazer isso nas ações das companhias que fazem parte aí do nosso mercado. Bom, a gente vai comentar aqui agora em relação aos setores, pessoal, exatamente para a gente chegar a comentar aqui com vocês a eficiência deles exatamente nesses ativos que a gente está acompanhando bem de perto com vocês. Por quê? O que a gente faz? Você que está acompanhando o nosso conteúdo a primeira vez. O Ibovespa, 67 ativos. Esses 67 ativos, o que a gente fez? A gente dividiu em 8 grandes grupos. A gente conseguiu pegar aqui então os ativos que fazem parte do setor financeiro, consumo materiais básicos, óleo, gás e biocombustível, serviços públicos, industrial, saúde e telecomunicação. Então a gente tem aqui já uma boa noção em relação aos setores de alguns ativos que fazem parte do nosso principal índice, que é o índice Bovespa. Então, a gente teve aqui exatamente esse quadro, conforme a gente viu. No setor financeiro, eles tiveram aí uma ponta compradora de Itaú e uma ponta vendedora no setor em relação às ações de Bradesco. Aqui o destaque do setor de consumo, a gente teve novamente aí uma movimentação compradora nas ações de Brasil Foods. Dá uma olhada no vídeo da semana passada. Na semana passada, Brasil Foods teve uma queda expressiva, eles já estavam comprando nessa semana, ajudaram a comprar mais. Então, é simplesmente ficar ligado. Mais uma vez, a gente comenta, pessoal, o nosso canal não é call de compra e não é call de venda. Você tem que tomar uma decisão própria.
e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco dentro do mercado. No setor de materiais básicos, Vale mais uma semana de ponta compradora. A gente tinha comentado com vocês que Vale tinha encerrado um ambiente de ponta vendedora 2 semanas atrás. Eles já estavam comprando com o ativo caindo na semana passada. Vale teve alta nessa semana também. Vale com ambiente de valorização. Com relação aqui às ações do setor de siderurgia, eles tiveram uma ponta vendedora de Gerdau e Goal, só que se vocês verificarem o vídeo da semana passada, os ativos estavam caindo, eles estavam fazendo o quê? Ambiente comprador. Nessa semana os ativos subiram, no caso aqui de GGBR colocaram no bolso, no caso de Goal continuaram essa ponta compradora, inclusive a gente teve uma valorização superior aí em relação às ações de Goal, em relação às ações de GGBR. Com relação aos ativos do setor de óleo, gás e biocombustível, pessoal, Petrobras, conforme a gente tinha comentado com vocês na semana passada, destaque de ponta compradora. O que eles fizeram nessa semana? Nas ações ordinárias, eles continuaram a comprar e o ativo subiu, e nas ações preferenciais colocaram parte do lucro no bolso, ou seja, cerca de 40% do que eles compraram na semana passada, nessa semana o ativo subiu, eles aproveitaram das ações preferenciais para colocar lucro no bolso. Em relação ao setor de serviços públicos, que a gente engloba elétrico e também o setor de utilidade pública, a gente teve aí uma forte movimentação nas ações de Eletrobras. Na semana passada o ativo já tinha caído mais de 10%, para a Elet6, só que nessa semana aí terminando com mais de 20%, só que não teve participação do fluxo estrangeiro, que na semana vendeu a semana passada, e nessa semana ficou aí praticamente no 0 a 0 para as ações da Elet6 e ambiente vendedor para as ações de Elet3. O que a gente conclui disso, pessoal? O investidor estrangeiro não gosta de regra quebrada, ou seja, houve parte que a ação da companhia era favorável a uma possível privatização. Aí depois solta uma resolução que vai bloquear essa movimentação. E quando tem essas partes indecisas, o investidor estrangeiro simplesmente odeia esse tipo de comportamento. Por enquanto, as ações de Eletrobras, com uma belíssima semana de valorização, eles não participaram. Exatamente aqui, coerente, a gente teve as ações aqui de Sanepar e ambiente também comprador das ações de Semig, lembrando que na Sanepar, na semana passada o ativo caiu, eles já estavam comprando, essa semana continuaram. Em relação às ações da Semig, na semana passada eles estavam com uma ponta vendedora, com o ativo subindo, e nessa semana tiveram que recomprar, ou seja, estoparam aquela movimentação de venda da semana passada e compraram muito mais nessa semana, estopando as posições e automaticamente ajudando aí a impulsionar as ações da companhia. Em relação ao setor industrial, aquilo que a gente já comentou, né, pessoal? Embraer, notícia saiu, aquele processo todo, venderam, ambiente de desvalorização, e no caso aqui de ponta compradora, a gente teve o destaque para as ações de Eco Rodovias e também as ações de VEG. No setor de saúde, pessoal, na semana passada vocês perceberam que compraram todos os 4 ativos do setor de saúde, e na semana passada 2 deles fecharam em baixa, Hipermarcas e Raia Drogasil. Nessa semana continuaram o ambiente comprador e esses ativos novamente aí com mais uma semana dando um show de movimentação, de valorização para o nosso mercado. Setor de telecomunicação, a gente tinha percebido na semana passada que já estava com ponta compradora nas ações da TIM, o ativo tinha se valorizado e nessa semana novamente. No caso das ações da Vivo, estão acumulando mais uma semana de ponta compradora. Na semana passada o ativo tinha caído e nessa semana mais uma desvalorização e eles acumulando uma ponta compradora em relação às ações da companhia. A gente vai comentar com vocês aqui agora, pessoal, o mercado futuro. Olha o que eles estão fazendo, pessoal. Estão comprando o nosso mercado futuro. No vídeo da semana passada, a gente chegou a comentar com vocês que no pregão de sexta-feira, eles tinham comprado 350 milhões na sexta-feira passada, ou seja, começou a arder. A gente chegou até a usar essa terminologia. Por quê? Porque o mercado estava subindo, eles estavam resolvendo fazer o quê? Parar com aquele ambiente vendedor. A gente colocou aqui até um total para vocês, chegaram a acumular 2,7 bi. Então, desde esse fundo feito aí no pregão de quinta-feira passada, eles já compraram no nosso mercado quase 1 bilhão de reais. Está ajudando na movimentação o quê? De alta em relação aos nossos ativos e principalmente, pessoal, em relação ao índice futuro. Muita gente que opera índice futuro acompanha o conteúdo do nosso canal. E no dólar, pessoal, eles estão fazendo movimentos muito rápidos. Olha o que eles fizeram na semana. Exatamente no pregão de segunda-feira, eles tiveram uma ponta vendedora, o mercado subiu, depois o mercado caiu, eles simplesmente recompraram tudo. Na quarta-feira o mercado subiu e eles simplesmente tiveram o quê? Eles tiveram uma ponta vendedora e quando chegou no pregão de quinta-feira eles recompraram tudo. E hoje, pessoal, eles chegaram a fazer no intradiário
quase 50 pontos em relação ao preço médio de lucro. E eles simplesmente fizeram aqui, quase zeraram as posições, eles chegaram a ficar com quase 10 milhões de ponta vendedora no intradiário de hoje, e chegou no final do pregão, com a moeda americana derretendo, colocaram boa parte do lucro no bolso. E a gente está aqui com uma posição praticamente no 0 a 0 aí, nesse início desse contrato Q do dólar futuro para o nosso mercado. Aproveitando que a gente está comentando isso, pessoal, a gente vai comentar com vocês aquele nosso quadro do mercado futuro, que muita gente ficou interessada, mas a gente vai repetir exatamente para vocês perceberem como é que eles agem em relação aos contratos em aberto. A gente conseguiu perceber que eles estavam com uma ponta compradora muito pujante e o nosso mercado estava caindo. Eles antecipam essas movimentações do mercado futuro. E agora o nosso mercado o quê? Resolveu ter uma movimentação de recuperação. E eles estavam diminuindo ponta compradora exatamente conforme a gente viu também pelo fluxo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Por isso que eu falo, é sempre muito aderente essa movimentação do fluxo oficial e o fluxo aí por parte das corretoras estrangeiras, sendo que aqui, pessoal, a gente acompanha os últimos 10 anos. Então a gente consegue ter aí uma base muito sólida em relação a esse acompanhamento. E diante dessa informação do mercado futuro, dá só uma olhada aqui, pessoal. Isso daqui é o quê? O saldo financeiro do contrato. A gente teve exatamente 4 exercícios que eles tiveram o quê? Uma diminuição de saldo positivo do mercado futuro, enquanto o nosso mercado estava subindo. O mercado simplesmente, quando chegou aí desse último exercício, teve uma correção mais expressiva. O que eles fizeram? Recompraram. E agora estão praticamente aí no mesmo nível em relação ao mercado futuro. O que falta então, pessoal? Está faltando eles engatarem uma ponta compradora onde, pessoal? Aqui, pessoal, no mercado à vista. Já que no mercado futuro eles estão aí com um bom patamar. Agora, no mercado à vista, a gente está percebendo aqui que tem aí uma ponta vendedora muito forte, só que agora eles já deram uma trégua nessa movimentação e a gente simplesmente vai surfar essa movimentação. Se continuarem comprando, a gente vai dar atenção em compra. Se eles inverterem a mão e continuarem com essa ponta vendedora, a gente vai dar atenção numa ponta vendedora. Não pode o investidor, pessoa física, ficar sempre na contramão do mercado financeiro. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a vocês o carinho dessa audiência. Simplesmente é muito prazeroso para a gente ficar sempre informando vocês aqui no conteúdo do canal como que está a movimentação do fluxo estrangeiro. É um prazer muito grande. Infelizmente, hoje num dia não tão feliz no ambiente esportivo, mas isso aí é a vida que segue. A gente tem que saber separar o ambiente profissional, já que nós não somos os atletas profissionais, apesar que mesmo os atletas profissionais não perderam uma gota de dinheiro em relação a essa movimentação, né? E a gente está aí para poder sempre passar para vocês esse conteúdo de muita qualidade sobre o investidor estrangeiro dentro do nosso mercado. Se você assistiu o vídeo até agora, o meu muito obrigado. Se você quiser, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Eu desejo a vocês aí um excelente final de semana. Vamos relaxar bastante aí a cabeça, já que agora a gente não tem mais o clima de Copa em relação a desvio de atenção das nossas prioridades do nosso país, e vamos com tudo para dentro do mercado financeiro, sempre de olho no comportamento de quem manda. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!